Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos temas mais fundamentais e, ao mesmo tempo, um dos que mais geram confusão na hora da prova: a diferença entre animais ovíparos, vivíparos e, de quebra, os ovovivíparos. Vamos desvendar de uma vez por todas como cada um se desenvolve e por que isso é tão importante para a evolução das espécies. Lembrem-se que sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Então, se alguma dúvida surgir ou se você lembrar de um exemplo de animal que não foi citado, comente aqui embaixo. Compartilhar suas dúvidas e conhecimentos ajuda a criar uma comunidade forte, onde um aluno ajuda o outro a conquistar a tão sonhada aprovação. Vamos começar pelo básico do básico. A palavra-chave que define tudo: o desenvolvimento do embrião, onde esse novo ser vivo vai crescer até estar pronto para o mundo. A resposta a essa pergunta divide os animais nesses grandes grupos. O primeiro e talvez mais famoso grupo é o dos ovíparos. O nome já dá uma bela dica, né? Ovi vem de ovo. Animais ovíparos são aqueles que põem ovos. Simples assim. A galinha, o pato, o avestruz, todos esses são exemplos clássicos. Nesse caso, a fêmea produz o ovo, que é liberado para o ambiente externo. Pense no ovo como uma espécie de lancheira super completa e blindada. Lá dentro, o embrião tem tudo o que precisa para se desenvolver. Nutrientes, que ficam armazenados na gema, e água, na clara. O ovo também oferece proteção contra o ambiente, graças à sua casca, que pode ser rígida, como a de uma galinha, ou mais flexível e coriácea, como a de muitas cobras e lagartos. Todo o desenvolvimento do filhote acontece fora do corpo da mãe, dentro dessa cápsula de sobrevivência. Agora, vamos para o outro extremo: os vivíparos. Vive vem de vivo. Animais vivíparos são aqueles que dão à luz filhotes já formados, que nascem diretamente do corpo da mãe. Nós, seres humanos, somos o exemplo mais próximo. Cães, gatos, cavalos, baleias, golfinhos, a grande maioria dos mamíferos se encaixa aqui. Nesse modelo, não existe um ovo com casca sendo colocado em um ninho. O embrião se desenvolve inteiramente dentro do corpo materno. Imagine a diferença. Em vez de receber uma lancheira com todos os recursos de uma vez só, o embrião vivíparo tem um sistema de delivery contínuo. Ele fica conectado diretamente ao corpo da mãe, geralmente através de uma estrutura fantástica chamada placenta. É por meio dela que o filhote recebe oxigênio, nutrientes e tudo o que precisa para crescer, ao mesmo tempo em que manda embora suas excretas, como o gás carbônico. É uma ligação íntima e constante até o momento do nascimento. Beleza, professora. Ovíparo põe ovo, vivíparo pare o filhote. Parece fácil, né? E é. Mas a biologia adora um meio termo, uma exceção. E é aí que os vestibulares tentam te pegar. Conheçam os ovovivíparos. Esse nome parece uma mistura maluca. E a estratégia deles é exatamente isso: ovo vivíparo. Eles produzem ovos, assim como os ovíparos. Mas tem um detalhe crucial: a fêmea não põe os ovos no ambiente. Ela os mantém dentro do seu corpo. Então, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, com sua própria gema servindo de alimento, ou seja, com sua própria lancheira. Ele não tem uma conexão direta com a mãe para troca de nutrientes, como ocorre na viviparidade verdadeira. O corpo da mãe funciona apenas como uma espécie de incubadora segura, protegendo os ovos de predadores e das variações do ambiente. Quando os embriões estão totalmente desenvolvidos, os ovos eclodem ainda dentro da mãe. E aí sim os filhotes são liberados para o mundo, já formadinhos. Para quem olha de fora, parece que a fêmea está parindo, mas na verdade o que aconteceu foi uma eclosão interna. Para não esquecer nunca mais, vamos a uma analogia. Ovíparo. A mãe prepara uma marmita completa, o ovo, entrega para o filho e ele se vira sozinho. Vivíparo. A mãe conecta o filho a um serviço de delivery,
por aplicativo durante 9 meses, com comida e tudo o que ele precisa chegando em tempo real. Ovovivíparo. A mãe prepara a marmita, mas em vez de entregar, ela guarda a marmita dentro de uma mochila super segura, o corpo dela, e só deixa o filho sair quando a comida da marmita acaba e ele está pronto. Pegou a ideia? Agora vamos aprofundar nos exemplos e principalmente nas pegadinhas de prova. Quando falamos em ovíparos, o que vem à mente? Aves. Correto, todas as aves são ovíparos, mas a lista é gigantesca. A maioria dos répteis, como tartarugas, crocodilos, jacarés e a maioria das cobras e lagartos. A maioria absoluta dos peixes. Todos os anfíbios, como sapos, rãs e salamandras, que põem aqueles ovos gelatinosos na água. E quase todos os invertebrados, como insetos, aranhas, moluscos. Mas a gigantesca pegadinha de prova sobre ovíparos envolve os mamíferos. Sim, você ouviu direito. Existem mamíferos que põem ovos. São os monotrêmados, um grupo pequeno, mas famoso, que vive lá na Oceania. Os representantes são o ornitorrinco e a equidna. Eles são mamíferos porque possuem pelos e glândulas mamárias que produzem leite para alimentar os filhotes. Mas em vez de parir, a fêmea do ornitorrinco põe 1 ou 2 ovos e os incuba. Quando os filhotes nascem, eles lambem o leite que escorre dos poros na pele da mãe. Anota aí, mamífero que bota ovo existe e o nome do grupo é monotrêmado. Isso cai demais. Passando para os vivíparos, a regra geral é: a imensa maioria dos mamíferos é vivípara placentária. Nós, cães, gatos, macacos, elefantes, todos temos uma placenta que nutre o filhote. Mas, de novo, a biologia não gosta de regras absolutas. Existem alguns peixes que são vivíparos, como alguns tubarões. O famoso tubarão-martelo, por exemplo, tem uma estrutura muito parecida com uma placenta, nutrindo seus filhotes diretamente. Alguns répteis também podem ser vivíparos, com certas espécies de cobras e lagartos desenvolvendo placentas primitivas. E aqui entra outro grupo de mamíferos, que é um prato cheio para questões: os marsupiais. Cangurus, coalas, gambás, eles são vivíparos. Sim, eles parem filhotes, mas o desenvolvimento é um pouco diferente. A gestação dentro do útero é muito curta. O filhote nasce minúsculo, quase um embrião, muito pouco desenvolvido. Imediatamente após o nascimento, esse pequeno ser escala o corpo da mãe e entra em uma bolsa chamada marsúpio. Lá dentro, ele se agarra a uma glândula mamária e termina seu desenvolvimento, protegido e se alimentando de leite. É uma espécie de viviparidade com terceirização do final do desenvolvimento para uma incubadora externa. E os ovovivíparos? Onde eles estão? São muito comuns em tubarões. Muitas espécies de tubarão, como o tubarão branco, mantêm os ovos dentro do corpo. Inclusive, em algumas espécies, acontece uma coisa sinistra chamada canibalismo intrauterino, onde o primeiro filhote que eclode come seus irmãos ainda dentro dos outros ovos para se fortalecer. A natureza não é para amadores. Além dos tubarões, muitas espécies de serpentes, como a jiboia, são ovovivíparas. E também alguns peixes de aquário bem conhecidos, como o lebiste ou guppy. Se você já teve um aquário, talvez já tenha visto uma fêmea dar à luz vários filhotinhos de uma vez. Ela é ovovivípara. Certo, agora que entendemos o que e o quem, vamos para a parte que as provas mais gostam de explorar: o porquê. Quais são as vantagens e desvantagens de cada estratégia? A evolução não faz nada por acaso. Cada uma dessas formas de reprodução é uma adaptação a um determinado ambiente e estilo de vida. Comecemos pela oviposição, ou seja, botar ovos. Uma grande vantagem é que a fêmea se livra do peso dos ovos rapidamente. Ela pode botar dezenas ou até milhares de ovos de uma vez e seguir com a vida dela.
Isso permite que ela continue ágil para caçar ou fugir de predadores. Além disso, a produção de muitos ovos aumenta a chance de que pelo menos alguns filhotes sobrevivam, mesmo que a maioria seja predada. É a estratégia da quantidade. A desvantagem é óbvia: os ovos ficam muito vulneráveis no ambiente. Podem ser comidos, podem sofrer com mudanças de temperatura, podem ressecar. A taxa de mortalidade é altíssima. Agora, a viviparidade. A principal vantagem é a proteção. O embrião está seguro dentro do corpo da mãe, em um ambiente com temperatura controlada, umidade perfeita e um suprimento constante de nutrientes. Isso aumenta drasticamente a chance de sobrevivência de cada filhote. A desvantagem é o enorme custo energético para a mãe. A gestação é longa, desgastante e perigosa. A fêmea fica mais lenta, mais pesada e precisa comer muito mais. Além disso, o número de filhotes que ela pode gerar por vez é muito menor. É a estratégia da qualidade sobre a quantidade. E a ovoviviparidade fica no meio do caminho. Ela combina vantagens dos dois lados. O filhote fica protegido dentro do corpo da mãe, livre de predadores externos. Mas a mãe não tem o custo metabólico de manter uma placenta e nutrir o filhote ativamente. A nutrição vem toda do ovo. É uma solução inteligente. Proteção sem o custo do delivery. A desvantagem é que a mãe ainda precisa carregar o peso dos ovos em desenvolvimento, o que pode deixá-la mais lenta. E o número de filhotes ainda é limitado pelo espaço físico dentro dela. Para conectar tudo isso com outro tópico que sempre aparece em provas, precisamos falar de fecundação. A fecundação é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Ela pode ser externa ou interna. A fecundação externa ocorre fora do corpo da fêmea, geralmente na água. O peixe e o sapo fêmea liberam seus óvulos na água e o macho libera seus espermatozoides por perto. O encontro acontece ao acaso. Já a fecundação interna acontece dentro do corpo da fêmea. Agora pense comigo, para um animal ser vivíparo ou ovovivíparo, que tipo de fecundação ele precisa ter? Obrigatoriamente interna. Não tem como o embrião se desenvolver dentro da mãe se o óvulo não foi fecundado lá dentro primeiro. Faz todo sentido, certo? Já os ovíparos podem ter tanto fecundação interna, como as aves e os répteis, onde o macho deposita os espermatozoides dentro da fêmea e o ovo já sai fecundado e com casca, quanto fecundação externa, como a maioria dos peixes e anfíbios. Essa correlação é questão clássica de vestibular. E agora, o gran finale, a parte mais aprofundada e que separa quem realmente entende do assunto, os anexos embrionários. Esses são estruturas que se formam junto com o embrião e o auxiliam durante seu desenvolvimento. São eles o saco vitelínico, o âmnio, o alantoide e o córion. Entender a função de cada um e como eles se modificam em cada grupo é a chave do sucesso. Vamos imaginar um ovo de galinha ou de lagarto. O primeiro anexo é o saco vitelínico. Esse é fácil, ele é basicamente a gema. É uma ouça cheia de vitelo, que é o alimento do embrião, a lancheira de que falamos antes. Em animais ovíparos, o saco vitelínico é grande e super importante, pois contém todo o combustível para o desenvolvimento. O segundo é o âmnio, ou bolsa amniótica. É uma membrana que envolve o embrião e é preenchida por um líquido, o líquido amniótico. Pense nela como uma piscina particular para o embrião. Essa bolsa de água protege o embrião contra choques mecânicos e, crucialmente, evita a desidratação. Foi o surgimento do âmnio que permitiu aos répteis conquistar o ambiente terrestre de vez, pois seus ovos não precisavam mais ser postos na água como os dos anfíbios. O ovo com casca e com âmnio é chamado de ovo amniótico, uma das maiores invenções da evolução. O terceiro anexo é o alantoide. Se o saco vitelínico é a lancheira, o alantoide é o banheiro químico do embrião. É uma bolsa onde são armazenadas as excretas nitrogenadas, como o ácido úrico.
para que não intoxiquem o embrião. Além disso, o alantoide é muito vascularizado e, junto com o córion, participa das trocas gasosas, ajudando o embrião a respirar, através dos poros da casca do ovo. Por fim, temos o córion. Ele é a membrana mais externa que envolve todos os outros anexos e o embrião. Sua principal função no ovo é a proteção e, como já dito, participar das trocas gasosas com o meio externo, permitindo a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. É como se fosse a embalagem a vácuo de todo o kit de desenvolvimento. Então, em um réptil ou ave ovípara, todos esses 4 anexos são bem desenvolvidos e fundamentais. O ovo é um sistema autossuficiente perfeito. Agora, o que acontece nos mamíferos vivíparos placentários como nós? Aqui está a grande sacada. A placenta assume a maioria dessas funções. A placenta é uma estrutura mista, formada por tecidos do embrião, especificamente do córion e do alantoide, e tecidos do útero da mãe. Pense bem, se a mãe está fornecendo nutrientes diretamente pela placenta, o embrião precisa de uma lancheira gigante? Não. Por isso, em mamíferos placentários, o saco vitelínico é muito pequeno, vestigial. Ele até tem uma função no início, na formação das primeiras células sanguíneas, mas logo regride. Se a mãe está retirando as excretas do embrião através da placenta e levando para o seu próprio sangue, o embrião precisa de um banheiro químico? Também não. Por isso, o alantoide também é reduzido, e sua principal contribuição é ajudar a formar os vasos sanguíneos do cordão umbilical e da placenta. E o âminio? O ânineo continua lá, firme e forte. Nós também nos desenvolvemos dentro de uma bolsa amniótica, a famosa bolsa d'água que se rompe antes do parto. A proteção contra choques mecânicos continua sendo super importante, mesmo dentro do útero. O córion, por sua vez, se torna a parte fetal da placenta, a interface de troca com a mãe. Então, a grande mudança na viviparidade placentária é a redução drástica do saco vitelínico e do alantoide, porque a placenta é muito mais eficiente para nutrição e excreção. Essa comparação é ouro puro para as provas. Para fechar o raciocínio, e nos ovovivíparos? Como eles se encaixam nisso? Como o embrião se nutre do próprio ovo, o saco vitelínico deles é grande e bem desenvolvido, assim como nos ovíparos. Eles também possuem âminio, alantoide e córion, funcionando plenamente dentro do ovo, que está guardado no corpo da mãe. A grande diferença é que não há formação de uma placenta para conectar o embrião à mãe. A troca é mínima ou inexistente. Vamos revisar os pontos-chave que você precisa lesar para a prova. Primeiro, saiba diferenciar os 3 tipos. Ovíparo põe ovo com desenvolvimento externo. Vivíparo tem desenvolvimento interno com nutrição direta da mãe, geralmente via placenta. Ovo vivíparo tem desenvolvimento interno dentro de um ovo, que eclode dentro da mãe. Segundo, graves exemplos que são exceções. Mamíferos que põem ovos, monotremados. Mamíferos com desenvolvimento completado no marsúpio, marsupiais. Peixes e répteis que podem ser vivíparos ou ovovivíparos. Sim, tubarões e cobras são ótimos exemplos. Terceiro, entenda as vantagens e desvantagens evolutivas. Oviparidade é sobre quantidade e menor custo para a mãe no curto prazo. Viviparidade é sobre qualidade, proteção e maior chance de sobrevivência individual, com um alto custo para a mãe. E quarto, o ponto mais complexo, domine os anexos embrionários. Saiba a função de cada um e, principalmente, saiba comparar um ovo de réptil com a gestação de um mamífero. Lembre-se que a placenta aposentou as funções principais do saco vitelínico e do alantoide, tornando-os reduzidos em nós placentários. O surgimento do ovo amniótico foi o que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos vertebrados. Uma última curiosidade que pode aparecer em questões mais elaboradas: o cuidado parental.
Geralmente, existe uma relação entre o tipo de desenvolvimento e o quanto os pais cuidam dos filhotes. Animais que produzem milhares de ovos e os abandonam, como muitas tartarugas marinhas, não têm cuidado parental. A estratégia é a sorte. Já animais que investem muito em poucos filhotes, como as aves que chocam seus ovos e alimentam os filhotes no ninho, ou os mamíferos que amamentam e protegem suas crias, apresentam um alto grau de cuidado parental. Esse comportamento garante que o grande investimento feito em cada filhote não seja perdido, maximizando as chances de ele chegar à idade adulta. Portanto, da próxima vez que você vir um ovo, um filhote de cachorro ou ler sobre um tubarão, vai conseguir enxergar toda a biologia e a história evolutiva por trás daquela forma de nascer. Entender as estratégias reprodutivas não é apenas decorar nomes, é compreender como a vida encontrou diferentes soluções para o mesmo desafio fundamental, o de se perpetuar.